gente! Cenário diferente, vocês conhecem esse cenário de algum lugar? Tchá, tchá, tchá. O grande encontro aconteceu no dia de uma live super especial que a gente vai falar sobre o controle integrado de pragas. A gente ainda tá em testes aqui, porque imagina duas mulheres que falam muito juntas, mas com uma terceira que hoje não vai falar tanto, né? Mas vai falar também. Então vamos chegando aí, a gente tá um pouquinho atrasado por conta dos nossos testes aqui de cenário novo, emprestado. Eu quero muito saber se vocês conhecem esse cenário. Oi, Andréia. Oba, vamos convidar a primeira. Vamos lá. Oi, agora já vamos convidar a segunda. Convidada também. Oi, o que está acontecendo? Os testes não foram suficientes. Eles não foram suficientes, precisava testar mais, precisava atrasar mais ainda. Eu nem vi quem foi chegando aqui. Rogério, oi, Amanda, Jussara. Oi, Janaína. Menina, você viu que a gente atrasou? Nayara tá boa? Minha filha é falatório, meio do Milano aqui. Vocês estão notando que a gente tá no mesmo cenário, né? Ó, se eu dar uma viradinha de lado aqui, ó. Tcharam! Nossa, é mesmo, vamos pôr filtro. Oi, Maíra. Nossa, da Rafa Kalimann que a gente vai pôr? Ai, é porque eu fiquei com os cílios ótimos. Tá ótimo. Deixa eu tentar chamar a Ana de novo aqui. Oi, doutor Leandro. A gente vai falar de controle integrado de pragas hoje, doutor Leandro. Precisa, não precisa? Fala sério. Tá precisando melhorar a vida aí nesse sentido. Cadê? Engraçado, eu já convidei. Será que a Ana, gente, que vai participar com a gente hoje da live, que é especialista, que vai conversar com a gente sobre Boa Noite de Genebra. A gente tá muito chique. Eu também tô passeando, doutor Leandro. Eu estou em Oliveira, na cidade da Milano, ó, no cenário da Milano, que hoje a gente juntou as forças aqui. Boa noite, Marcelo, tudo bem? O Marcelo vai conversar com a gente semana que vem. Eu dando spoiler, olha só. Cadê? Eu tô tentando achar a Ana. A Ana, gente, ela é muito gentil, sabe? Porque ela tá com Covid, mas tá razoavelmente bem dentro do possível. E a gente ficou até de avaliar hoje cedo, convidar de novo aqui, se ela ia conseguir participar, sabe? Mas aí ela já confirmou comigo que tá bem, não tá com a voz muito boa, então nós vamos, assim, ser bem objetivos, né, Milana? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai falar muito. Não vamos, já tá um pouquinho. Mas, não, na verdade, a gente tem até que falar, que é pra ajudar a Ana, né? Eu não sei por que que não tá aparecendo a Ana. Agora ela entrou. Vou chamar de novo. Oi, Ana, já vou te convidar. Eu já tinha convidado, mas acho que você não estava online. Na verdade, vem aí, Ana. Eu vou cancelar e convidar de novo. Vamos lá. Convidar. O Marcelo já chegou, Ana, já está aqui conosco, nos acompanhando. É ótimo, né? Quando você tá fazendo live do lado, você fica olhando a tela da coleguinha. Tudo curiosa, mulher é curiosa desse jeito. Como se tivesse alguma coisa diferente. Ana, será que o meu convite chegou para você aí? Vocês estão ouvindo bem? Tá dando microfone aí para vocês? Não. Tá ouvindo legal. Conta pra gente que a gente fez muito teste. Ana, me responde se você conseguir enxergar o convite, senão eu convido de novo, tá? Eu tava sem o WhatsApp aqui. Ela pediu para participar. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Entrar ao vivo. Mas será que eu caio? O Marcelo falou que tá ouvindo bem. Tá? Se Tá. vocês não tiverem ouvido, vocês falam, tá? Porque eu tô com medo de dar microfone, porque a gente tá na mesma sala. Já mostrei Vocês pra você. avisam. Hoje o Vida de Laticínios é Carol. É. Tudo junto e misturado. Vocês perderam a bagunça que eu já arrumei aqui nessa casa hoje. Não, e traz bombom. Gente, a melhor visita que eu já vi. Traz um monte de coisa. Traz bombom, traz Oi, doce. Oi. oi, boa Ana, noite. você tá com a cara ótima, tá? Assiste, te tranquiliza. Você tá com uma cara ótima. Ninguém fala que você tá convidada. Pois é, já pensou? Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Tá tranquilo. Maravilha. Ô, É um Ana, desconforto, mas a gente segue, né? é isso aí. E quantos dias já tá de Covid? Não, os sintomas começaram no domingo à noite. Aí ontem eu estava meio mal, mas trabalhei. Hoje trabalhei o dia todo também. Só a voz que está um pouquinho ruim, mas
Dá para tocar. Dá pra gente ir conversando, né? Hoje eu tô muito Isso. chique, porque eu tô aqui na casa da Milana Dias, que é eu vou falar dona do negócio todo, que é o Vida de Laticínios, que é uma empresa de consultoria muito bacana, Ana. E ela tem muitos clientes, né, que têm as dificuldades que a gente até comentou algumas vezes, desde a nossa primeira conversa e tal. Então, como eu já tinha eu juntei o útil ao agradável aí. Eu falei, vamos conversar, todo mundo que passa, que identifica essas dores. Eu, a Ana e a Milana, são regiões diferentes, né? Porque às vezes eu falo de um lugar com a Milana, ela fala, nossa, não conheço. Ela fala uns lugares para mim que eu falo, nossa, não conheço. Então, e você também, né, com uma experiência geográfica e diferente, vamos juntar isso tudo aqui. É, então a gente está aqui, a gente está na mesma sala, Ana, ó. Na verdade, nós estamos uma do lado da outra, entendeu? Porque se não for para bagunçar, a gente nem sai de casa. Então a gente vai ajudar bastante. Doutor Márcio, da Fiscalização Federal do Laticínios Piracanjuba, seja bem-vindo. Que bom, né? A gente vai conversar de um assunto extremamente importante, que é o controle integrado de pragas. Um dos programas de autocontrole, mas como eu costumo dizer, é um assunto antigo, não começou agora, né? Isso é uma necessidade, eu não vou nem falar de exigência de legislação, mas é uma necessidade. Trabalha-se com alimentos, tem que ter controle de pragas, porque tudo que eles querem, os feiozinhos, tem ali. Não pode chamar de feiozinhos, né, Ana? São seus amigos, né? Isso. Ana, eu vou pedir para você só se apresentar, então, para o pessoal, para te conhecer melhor. Depois eu conto como que nós nos conhecemos, tá? Mas, assim, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. O que que você já fez por aí? Hoje a gente tá chique, a produção traz água, achei um luxo. Então, meu nome é Ana Amélia, eu sou bióloga de formação e eu trabalho no setor há 25 anos. Eu entrei no setor de controle de pragas meio de paraquedas. Eu estava no mestrado na faculdade e aí eu tive um problema no mestrado, não me identifiquei. E aí surgiu uma vaga para trabalhar como responsável técnica numa empresa de controle de pragas. Um mercado que a universidade ela não apresenta para o veterinário, para o biólogo, se fala muito pouco. E a parte agrícola, os engenheiros agrônomos, eles focam muito na parte de pragas agrícolas. E aí eu super me identifiquei. Eu fiz o processo seletivo, fui aprovada e comecei a atuar na área. Estou nela há 25 anos. Depois eu migrei da empresa e fui trabalhar na indústria de saneantes. Então foi uma grande experiência para mim, porque aí eu estava do outro lado, né? Eu saí do lado usuário dos produtos, das tecnologias, e passei para trabalhar na indústria. E aí eu trabalhava como coordenadora industrial e na gestão da qualidade. E passei muitos anos, e aí foi quando eu comecei a viajar muito pelo Brasil. E quando você trabalha na indústria, você tem uma visão sistêmica maior do setor, das necessidades. E aí eu passei muito tempo lá. Depois eu fui trabalhar com distribuidores, e aí decidi investir no projeto da Amorim Consultoria, que é a empresa que eu sou sócia fundadora. E aí eu sou especialista na área de controle de vetores e pragas, sou especialista na área de segurança dos alimentos, que tem tudo a ver. E sou docente também convidada do IPOG, né? E aí eu dou aula para o curso de segurança dos alimentos e eu ministro exatamente esse módulo que para mim me traz uma alegria muito grande, que é o manejo integrado de pragas na cadeia produtiva de alimentos, visto que o curso é um curso maravilhoso, super recomendo. E aí ele traz profissionais de áreas diversas que trabalham nessa parte de segurança dos alimentos, desde serviços de alimentação até os grandes jargões de alimentos. E aí eu estou conversando muito, né? E aí isso me traz mais propriedade para eu entender o cenário e o que vocês esperam das empresas e o que as empresas de controle de pragas esperam, porque na realidade a gente vai discutir muito isso aqui. Como pré-requisito de boas práticas, a gente sabe disso, como você bem coloca, é algo que não é novo, faz parte dos PACs, faz parte dos POPs, né? Então, assim, é contemplado em todas as legislações da Anvisa, do MAPA, é contemplado nos escopos de normas internacionais de FCI, por exemplo. Então, assim, controle de pragas é uma condição sine qua non para você oferecer ao consumidor um produto seguro. Amei isso. Muita verdade mesmo, né? E não é um controle, não é um monte de papel, né, Ana? Isso. E assim, Carol, é um controle que tem que trabalhar em harmonia.
O controle de pragas, o gerenciamento de pragas na cadeia produtiva de alimentos, porque assim, ó, a gente tem pragas do campo à mesa. E são vários fatores que influenciam a presença, visto que nós trabalhamos com organismos vivos e que se adaptam aos meios, né? Então, assim, não existe um projeto, não existe um programa engessado. Existe um problema num determinado ambiente, quer seja um laticínio, quer seja uma indústria de bebida, quer seja um restaurante, que precisa ser solucionado. Mas, para ele ser solucionado, é preciso que as partes interessadas trabalhem de mãos dadas. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu criei até uma hashtag que eu acho ela super importante, para nós que trabalhamos nessa área de segurança dos alimentos, que é a responsabilidade compartilhada. Não se faz controle de pragas sozinho. Tem que ser uma via de mão dupla. E eu costumo dizer o seguinte, sabe, Carol, que é um quesito que a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar. A gente tem que envolver as pessoas. Nós temos que envolver os profissionais que estão, por exemplo, no chão de fábrica de um laticínio. O cara que está na produção, qual é o papel dele dentro desse cenário? Por que ele tem que preencher planilha? Porque o que é que eu observo muito? Você delega a função, mas você não diz por que a função é importante. Eu acho que esse é o nosso maior problema. As pessoas não têm a noção de que aquilo não é foi o que eu falei. Controle integrado de pragas não é um monte de papel que alguém vem uma vez ou duas vezes por mês na indústria, faz e eu só preencho os papéis. Na verdade, é atrativo o tempo todo, né, Ana? O tempo todo aquele ambiente ele é interessante para a praga. Então, e não tem como eliminar. Gente, não tem uma história de se explodir uma bomba atômica, as baratas vão sobreviver? Quer dizer, nem as bombas atômicas nem poder com elas. Então, eu acho que é um negócio que não é conviver com o problema, mas é criar condições, fazer gestão das condições para que o problema tenha um limite físico. Daqui para cá você não passa. Né? Eu acho que o controle integrado de pragas ele está muito relacionado a isso. E o que eu vejo, não sei se a Milana tem a mesma impressão, mas o que eu vejo é justamente essa delegação insana. Não, você tem um PAC de controle de pragas, como que você faz o controle de pragas? Eu pago uma empresa todo mês, ela vem aqui. E acabou. E, tipo, não... Gente, não é um negócio assim, não é uma mensalidade de internet que você paga e tá tudo certo. Nem a mensalidade de internet não é assim, né? Não sei como que é a sua impressão, Milana. É ótimo, né? Nós duas aqui, uma do lado da outra. E eu falo muito isso. Tem muito dessa situação. A gente acaba delargando ao invés de delegando atividades dentro da indústria. E isso é muito comum, né, acontecer. Então, chega, né, durante uma auditoria, durante uma fiscalização, como que está o controle de pragas? Não, o pessoal veio, deixa eu pegar a pasta lá da empresa terceirizada que presta esse serviço de controle de pragas, eu vou apresentar a pasta, né? Não, aqui, ó, tá tudo aqui, tudo que eles fizeram está aqui. Mas em que momento você, indústria, em que momento você ali, gestor da qualidade, você responsável técnico dentro da indústria, está de fato verificando aquela prestação de serviços? E eu falo isso muito, né, com os meus alunos, falo isso muito nas indústrias que eu atendo. E, inclusive, né, quando tem ali o pessoal do controle de pragas, tem toda aquela questão, né? Você tem que acompanhar, ele é um estranho ao seu processo produtivo. Ele é um estranho. Ele é um prestador de serviço, né? Exato, ele não faz parte da sua equipe. Ele não tem nem como conhecer todas as suas regras, apesar delas serem, vamos dizer assim, o que é para todo mundo, mas a sua empresa. E é um prestador de serviço. E aí a gente entra na questão de food fraud, de food defense, inclusive. Não dá, ele é um terceiro, ele é um estranho. Com arma. Poderoso. E aí, assim, cabe, sabe, minha gente, a equipe responsável pela contratação, porque, veja, nós temos várias celeumas aí. O que é que acontece? Se a gestão da qualidade, o responsável técnico, a equipe de segurança dos alimentos, definissem um escopo robusto, aí, olha, o meu escopo para contratar a prestadora de serviços é esse aqui. E a gente sabe e nós sabemos que esse escopo ele vai permear por várias áreas. Aí vai chegar em compras. Até que ponto eu me envolvo? Porque, assim, o mais caro não é o melhor, o mais barato também não.
Então, eu acho que você precisa avaliar vários critérios e vários fatores. Qual foi o contato que você teve com a empresa antes de fechar essa contratação? Você teve uma conversa prévia? Você conheceu o responsável técnico da controladora? Você discutiu o seu problema para contratar esse tipo de serviço? Porque uma vez contratado, minha gente, a gente sabe que para descontratar, vamos dizer assim, é complexo. Envolve vários fatores. Então, eu acho que assim, a gente não pode delegar. As controladoras, elas não são exterminadoras de pragas. Elas mantêm uma situação em níveis aceitáveis, inclusive baseada em legislações, né? Como a 14, que foi revogada agora, e que estabelece lá 623 os níveis aceitáveis de pelo de roedor que foi estabelecido. E quantas vezes a gente se depara com recall de produtos porque está acima de níveis aceitáveis. E aí, minha gente, sendo bem sincero, o consumidor ele quer saber se tem nível aceitável ou não. Não, Você só ele sabe que comprou um tem, né? produto, aí ele está contaminado. Tá? Pode ser uma mosca ou 10 moscas, para ele está contaminado. E assim, e praga, gente, a praga ela acarreta vários fatores que são prejudiciais à marca, né? À lisura à marca, que muita gente não pensa. O pessoal está muito preocupado com temperatura, que está correto, com controle micro, está correto. Mas, assim, até que ponto esse profissional da qualidade ele está preocupado com esse produto chegar na prateleira com níveis aceitáveis ou sem nenhuma praga? Porque hoje a gente vive um mundo midiático. Se o consumidor encontra uma mosca numa barrinha de queijo, ele vai fotografar e ele vai lançar isso em todas as redes sociais em questão de milésimo. Você tem a sua marca aí, sendo deteriorada. Posta, né? Então, exposta, né? E aí, assim, envolve todo um contexto. E controlar pragas na cadeia de alimentos é algo fundamental. Então, assim, tudo começa, e assim, a gente fala muito isso. Você faz rastreabilidade do teu fornecedor, a gente seleciona, valida, mas assim, se chegar uma carga, porque assim, praga para a produção, um rato, uma colônia de ratos que entra no teu processo produtivo, rói lá, basta roer um fio. Ele para a tua máquina e para a tua produção. Que não é só a questão da contaminação, são os danos físicos também, né? De equipamento. Praga, fora as contaminações todas que nós sabemos, você tem danos econômicos, você tem danos estruturais, você tem contaminações de diversos fatores, você tem a contaminação do teu colaborador, que se esse rato estiver contaminado com leptospirose, com a leptospira, numa época de chuva como a gente está vivendo, isso também é um agravante. Então, assim, tem que avaliar, eu digo o seguinte, tem que ter visão sistêmica. Controle de pragas, você tem que ter visão sistêmica do processo. E aí eu acho que, assim, quando você falou a questão de fazer a avaliação, né? Eu vou contratar. O que precisa ter esse fornecedor? E aí você falou uma coisa que é muito realidade, né, Milana? A questão do... Às vezes fica tudo na mão de compras, e aí realmente compras tá comparando com base no quê? Ah, existe uma legislação que fala o que o documento, que tem que apresentar no documento, mas já está contratado. Né? Hoje você ainda tem um embasamento legal, olha, mas você não colocou isso, não colocou aquilo. E aí, a Milana falou da pasta, né? Que daí o pessoal chega e fala, deixa eu ver seu controle de pragas. Aí pega aquela pasta, né? É a pasta mais troféu. Não, e ela é diferente de todas as outras, inclusive, né? Você tem as pastas, sei lá, todas azuis, todas pretas, vem do controle de pragas, que tem linda, super organizada, todas as ordens de serviço estão ali. Aí, de repente, você se depara com uma não conformidade apontada numa visita do técnico e morreu o assunto. Mas isso eu vejo em calibração. Tem a pasta do certificado de calibração, o erro tá ali, mas eu não colhei. Resultado de laboratório externo contratado. Então, eu acho que é um pouco disso que você falou. Tem que ter uma visão sistêmica em tudo. Qualidade é tudo isso. E não pode delargar. E aí, voltando aqui no controle de pragas, estão chegando umas perguntas aqui. Sim, o Marcelo até colocou. O problema é que muitas vezes quem acaba tomando a decisão de contratação é o departamento de compras. É isso que a gente está falando. E na maioria das vezes com fator preço motivador. Por isso a importância do escopo robusto. O que eu... Gente, eu trabalhei na indústria. Eu sei que a briga qualidade com o resto dos setores, manutenção, ela é eterna. Então, na verdade, o que você...
tem que partir da gente, da qualidade. Ó, eu preciso que você contrate um serviço, ele tem que me oferecer isso, você tem que especificar o que você quer. Eu já vi muitas vezes chegar material de laboratório, por exemplo, errado, mas você não me falou que tinha que ser desse jeito. Então, eu acho que tem que partir da gente. Né? A gente que entende, a gente que conhece, a gente tem que cobrar. O fator preço vai ser relevante? Vai, mas desde que a gente compare banana com banana. Não dá para comparar banana com batata frita. São coisas diferentes, tá? O Eduardo. Ô, Edu, você estava sumido, hein, meu filho? Ainda bem que apareceu. O Eduardo está perguntando sobre o controle em indústria com produção orgânica. Antes da gente responder essa, porque eu acho que ela é, vamos dizer assim, muito inovadora já, né? Já está lá na frente da modernidade. Eu queria, só para a gente contextualizar, quais que são as pragas mais comuns que você vê hoje na indústria? Quando você está na sua consultoria, com a sua empresa de consultoria, o que é o maior desafio hoje da presença de pragas? Quais são elas? A gente tem uma variedade grande, né, Carol? Mas assim, as principais, as mais recorrentes, né? Então a gente tem baratas, a gente tem problema com mosca, roedores de um modo geral, os gorgulhos, que também são chamados de caruncho, as traças de cereais, mosca, formiga. Então, assim, nós temos uma série aí, uma fauna bastante diversificada desses animais quando a gente fala de alimentos, tá? Mas, assim, tem algumas que são recorrentes, que estão sempre presentes e que estão muito vinculadas ao que nós chamamos dos 4 A's, porque, assim, o alimento já está ali. Mas, assim, a gente tem um acesso, que é algo que a gente tem que buscar, eliminar. A gente tem um abrigo que a gente tem que excluir. O alimento já está ali e a água. Então, assim, se a tua estrutura, se a tua planta, ela oferece aí todas essas regalias para esses animais, evidentemente que eles vão se instalar. Agora, lógico que a gente também tem outros fatores que são importantes, tá? Pombos é um problema na indústria de alimentos hoje. Pombos é considerado um rato de asas, né, minha gente? Está vinculado. E pombos, assim, fora todo o arcabouço da transmissão de doenças, do impacto que ele causa à saúde pública, os pombos, eles provocam danos econômicos e estruturais numa planta industrial sem precedente, gente. Contaminando aí com fezes, a urina é extremamente corrosiva, contaminando aí o teu colaborador. Então, assim, a gente tem uma série de problemas aí diversos, tá? Eu ri a hora que você falou do pombo. Eu me lembro no meu primeiro emprego, a fábrica ficava numa zona rural. Era uma fábrica nova, muito nova, moderna, um fluxo, assim, eu diria perfeito. Na verdade, se não foi o único, eu agora tenho até que puxar pela memória, mas se não foi o único, foi um dos poucos lugares onde eu vi, inclusive, a separação física em laticínios, tá, gente? Porque em frigorífica e aviária é diferente. Separação física de área limpa para área de dentro de vestiário. Então, você tinha que tirar a roupa de um lado. Então, assim, pensa num negócio muito bacana. A fábrica era. Eu falei que eu fui mal acostumada. Meu primeiro emprego foi esse, então, assim, depois tudo dali virou mais difícil para mim. Mas foi bom porque eu conseguia levar. E aí lá tinha pombo. E pombo não pode matar, né? É igual cobra, não pode matar. Não, assim, a gente tem uma espécie, né? Porque a gente tem a instrução normativa 141 do IBAMA, que ele estabelece o controle, né, e o manejo dessa fauna aí. E aí a gente tem diferenças entre fauna silvestre nociva. O pombo, ele foi um animal que foi introduzido pela família real no Brasil. Então, a gente tem a espécie Columbia livis, que é uma das mais frequentes na área de alimentos, que essa a gente pode até elaborar um projeto de captura, de eutanásia, mas tudo isso tem que passar pelo Conselho de Veterinária, tem que ter todo um arcabouço aí, estrutural, para poder... Você está me dizendo que eu ia ter que capturar todo mundo e decidir qual que pode morrer e qual que não pode, é isso? Não dá, gente. Não dá para fazer isso. Carol, veja, tem algo que é importante que a gente deixe claro. Tem umas questões aí que chegam para mim e dizem assim, Ana, o cliente acha que todo bicho é praga. E não é. Lagartixa não é praga. Nossa, não é praga. Se você falar Cobra não é praga. Se você falar Então, galinha, assim, eu vou falar que é praga, porque eu tenho medo de galinha. Então, assim, a gente precisa ter isso bem definido. Porque, inclusive, isso respalda a empresa e isso pode acarretar crime ambiental. Então, assim, a gente tem animais que são considerados classificados pragas e a gente tem outros animais que são passíveis de manejo.
Então, o que é que às vezes o cliente ele acha? Que porque ele tem uma controladora de praga, qualquer tipo de animal que aparecer ali, ele vai ter que ir lá e matar. E as coisas não são assim, gente. A gente responde juridicamente, a gente é fiscalizado pelo meio ambiente. Então, assim, a atividade é uma atividade bastante regulada. E a gente, assim como alimentos, segue normas normativas da Anvisa, do meio ambiente e de outras esferas. E aí você falou, você tocou num assunto que é muito importante e parece uma pergunta boba, né? Ah, a Carol tá perguntando para especialista em controle de pragas o que são pragas, porque você acabou de me falar, nem tudo é praga. Lagartixa é praga para mim, sapo é praga para mim, galinha, eu tenho medo de Carol, praga e não é sem sapo, respeito. lagartixa, eles prestam um serviço ecológico de suma importância para a gente, porque eles se alimentam de insetos. Não, eu respeito, só Então, não quero assim, dividir o espaço. a interferência antrópica, a pressão antrópica que o homem exerce sobre o meio ambiente, tem acarretado a presença de alguns animais que não são pragas e que a gente precisa estruturar um plano de ação para poder manejar esses animais. E aí eu acho que seria então uma grande diferença entre o controle e o manejo, Exatamente. tá? No que eu Veja, posso se exterminar. aparece, ó, eu vou te dar um exemplo. Se aparece um gambá, não sei se aí na região de vocês é comum. É, tem. Gambá, guatini. Então, assim, alguns animais, veja, tem alguns fatores que interferem no surgimento desses animais. Em algum momento ele perdeu a rota, aí tem a pressão antrópica do homem, tem a localização desse distrito industrial que pode estar próximo a uma área de preservação, tem desmatamento, cobra. Ah, já pensou uma indústria que foi erguida, construída, ou um distrito industrial que foi erguido, onde numa área anteriormente era plantação de cana, vai ter cobra. Então, assim, tem vários fatores que interferem na presença desses animais, tá? E aí, quando isso acontece, qual é o papel da controladora? Ela pode intervir, ela pode capturar, depende. Se ela tiver um biólogo que tenha especialidade para fazer captura e soltura, Não, mas a gente pessoal, a quem gente tem, perguntou isso na empresa que contratou? Ah, eu quero saber. veja, aí nós temos aí os CETAs. Todo estado tem um órgão ambiental que se responsabiliza por essa captura desses animais e soltura no habitat natural. E tem os CETAs, que são os centros de triagem de animais silvestres, que a empresa pode entrar em contato e fazer o resgate desse animal de forma correta e sustentável, sem provocar mais desvio e problema mais do que esse animal já está passando ali numa área que não é a dele. Tá? Então, isso vai ficar muito claro. E ficou. Eu acho que talvez seja, inclusive, surpresa e novidade para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu sabia que sapo, lagartixa não era praga, apesar de eu não gostar. Sabia que cobra não era. E, assim, são animais que chegam, mas... E aí esses são os focos, né? Os objetos de manejo. Então, são coisas diferentes. E o que você falou, né? Para poder fazer o manejo, tem que ter um profissional habilitado. E aí eu pergunto para vocês, lá na lista, o Gamaliel comentou alguma coisa aqui, agora um pouco, sobre especificação do que você vai contratar, especificação de qualidade. Na sua especificação de qualidade, aí na sua indústria, você sabe o que precisa? Você explicou o que precisa fazer? Né? E não Ó, dá Carol, realmente para adivinhar. tem indústrias que elas já especificam se a localização dela for assim, uma área vulnerável, uma área que você tenha esse problema, dentro desse escopo do controle de pragas, já entra um plano de gerenciamento dessa fauna. Caso apareça, porque veja, muitas vezes, quando essas indústrias ficam instaladas em áreas de preservação ou que tenha Mata Atlântica, área onde você tem que fazer a compensação ambiental, vamos dizer assim, que a gente sabe que existe isso, né? A compensação ambiental. Então, o profissional ele tem que estar muito atento a isso. Se a área que eu vou trabalhar é uma área que pode surgir esse tipo de animal, qual é o plano de gerenciamento que eu vou ter para esse tipo de fauna? O que é que pode ser feito? O resgate, a captura e a soltura de forma correta, registrado, para que isso te respalde diante de uma fiscalização, sabe? Então, tudo isso está contemplado, sabe? E aí, assim, muita gente parte do princípio que tudo pode matar e que para tudo tem produto. Para tudo tem produto, essa aí é a máxima. Sabe? Essa é a questão.
E outra coisa, sabe, Carol, existe, quando a gente fala de praga, estou falando, por exemplo, você tem problema de baratas numa área da tua linha de produção. Aí a empresa faz um trabalho, você está trabalhando em parceria com ela, está atendendo aos requisitos que de repente possam ser não conformidades, que possam ser ações corretivas que vão minimizar esse impacto da presença. Mas, assim, existe uma diferença entre ocorrência e infestação. Ou, Uma barata, duas baratas não é infestação, é uma ocorrência, é diferente. Tá? Mas, assim, às vezes esse pessoal da qualidade, os profissionais, porque apareceu barata na área de produção. E, assim, Carol, eu já vi fornecedor parar na plataforma, nas docas para descarregar e fornecer não só aquela matéria-prima, mas o rato sair dentro do caminhão dele. nossa, já vi também. Logística. Sabe? E aí, assim, vão procurar culpado, a controladora? Não. Você faz rastreio do seu fornecedor, faz rastreabilidade. Esse teu fornecedor, você pergunta para ele se ele faz controle de pragas, se ele tem um programa de gerenciamento de pragas. Aí ele fala que é uma Então, gente, pasta. quando eu falo que é do campo à mesa, é do campo à mesa. O Gamaliel, conta pra nós aí, o Gamaliel fez uma pergunta aí, não foi? Foi. Eu passei Ele por fez, isso, recente. Carol, hoje a fiscalização tem apontado qualquer presença de praga, mosca na área externa como infestação. Como se caracteriza uma infestação? Pergunta super importante. Como que eu diferencio uma Qual que é a ocorrência de uma diferença? infestação? Eu passei por uma situação, porque eu não suporto mais encontrar uma mosca no interior da fábrica ser contada como infestação. No interior, Gama, eu acho que por mais, a gente tem que procurar deve ter alguma alegação, alguma diferenciação conceitual aí, embasada em legislação, mas fora, eu já passei por situação do fiscal falar assim, mas não pode ter besouro na plataforma de recebimento de leite. Mas como não pode? Tem árvores. Como não vai ter besouro? Eu vou botar... Vocês assistiram aquela série Under the Dome? Eu vou construir uma fábrica Under the Dome, então. Mas conta pra gente, o que que diferencia a ocorrência de infestação? Veja, você tem alguns indicadores que você pode trabalhar, tá? Para algumas pragas, por exemplo. Você coloca, por exemplo, a Marcelo deve estar aí, as armadilhas Tá. luminosas. As armadilhas luminosas, elas são aí um parceiro muito importante para monitoramento. Você instala essas armadilhas em áreas específicas que são avaliadas pela controladora. E aí, esse dispositivo, ele está ali para monitorar o teu processo e para, caso entre uma mosca ali, essa mosca já seja capturada rapidamente. Né? Então, assim, aí você já tem um processo que a gente chama, porque assim, eu converso muito com o Marcelo, que as armadilhas, elas além de serem um instrumento de monitoramento que vai te gerar dados de infestação, porque se você faz o acompanhamento correto, se faz a retirada desse refil, faz a leitura e a contagem, né, de moscas que estão ali, você vai saber exatamente ao longo do ano, você vai ter uma análise de tendência ao longo do ano, até porque mosca é muito sazonal em algumas regiões. Você tem épocas que você tem mais mosca. Mas, por exemplo, você tem uma central de resíduo que não é a melhor central de resíduo. Porque, assim, quando a gente fala de mosca, Carol, por exemplo, aqui, a gente tem que estar muito atento às questões externas. Quais são os fatores que estão aí atraindo mosca para a tua área de produção ou para a tua área externa? Será que não tem nenhum resíduo de produção? Então, assim, você chega ali, você tem ali um resíduo de produção que era para ser descartado de uma forma e não foi, ou demorou para ser descartado e está ali no teu pátio. Dá um exemplo. Acontece? Acontece. Não acontece? E aí começa a aparecer aí uma quantidade de moscas, porque assim, minha gente, a partir de 10, 20, 40, 50, a área externa, você já tem que levantar ligar o seu radar. Porque, veja, mosca é atraída por matéria orgânica principalmente. Meios fermentados. Matéria orgânica em decomposição. O que é que está provocando ali aquela atratividade? Né? Então, assim, é importante a gente observar o movimento, observar qual é o fator que está atraindo essa mosca na tua área externa que está provocando isso. Uma quantidade de moscas, 100, 200 moscas, que você não está conseguindo controlar.
Qual é o fator? Rastrear. Rastreabilidade da praga, rastreabilidade do fator principal que está atraindo essas moscas para aquela área, tá? E assim, Carol, às vezes são ações bastante simples. A gente tem, assim, plantas industriais dos sonhos, né? Porta de acionamento automático, né? Você tem as cortinas de ar, cortinas assim, o perfeito. Mas às vezes você não consegue ter essa planta perfeita, né? E aí você, por exemplo, como a tua colega falou, a pasta está lá. Foi identificado a presença de mosca no processo produtivo. A armadilha fez captura. O refil estava lá com 70% preenchido, vamos dizer assim. 70% daquele refilzinho estava cheio de mosca. Já é um problemão, é sinal de infestação alta. E aí, às vezes, a controladora chega lá e ela já tinha solicitado no monitoramento dela a reposição de telas rasgadas. Está lá. Como no relatório da visita. Mas eu não vi o relatório, só que veio na pasta bonita, né? Eu contratei, Aí, na Carol, verdade, por um serviço e pronto. Aí, veja, aí o responsável da área também não te informou que a tela estava rasgada. As telas, tem tela? Tem, mas não está funcionando. A barreira física não está funcionando. Então, gente, controle de pragas envolve várias questões, né? As cortinas de ar, as armadilhas, telamento, cortina, tem tantos fatores que podem impedir a presença. Carol, às vezes, uma brechinha na porta do teu depósito favorece a entrada de um roedor. Ah, mas você tinha que ter um cinturão químico externo. Beleza, eu tenho. Mas aí eu volto a dizer, eu estou lidando com organismos vivos que ele pode ter um desvio. E nesse desvio, esse rato encontrou um acesso. O rato é extremamente habilidoso. Muito. Né? Pô, eu vi um vídeo uma vez, num treinamento que eu fiz de controle de pragas há muitos anos. Eu estava na indústria, lá no começo da minha carreira ainda. Eu fiquei desesperada, fiquei tão traumatizada. O rato saía de dentro, assim, do vaso sanitário, sabe? No meio da água. Não, pensa uma pessoa que até hoje, tipo assim, tô viajando, vou no banheiro na estrada. Eu fico com medo, porque eu ali não tem controle de praga. Até hoje, isso me causou trauma. Olha, ratos são extremamente habilidosos e inteligentes. Eles conseguem passar alguns minutos embaixo d'água sem respirar, as ratazanas. Né? Os ratos de telhado, eles conseguem escalar, cair, não se machuca. Então, assim, são nuances, veja. A gestão da qualidade, entender um pouco o comportamento e a biologia das pragas que estão ali no ambiente dela é importante. Só vai ajudar. Sabe por quê? Porque esse avistamento, veja, a controladora muitas vezes não está lá todo dia, mas o teu colaborador está. E quando a gente pede para esse teu colaborador, se ele avistar um rato, uma barata, ele preencher aquela planilha, é porque para a prestadora de serviço isso vai ter um valor enorme. Isso vai definir o plano de ação que ela vai elaborar para aquela área ali. Ela vai definir a estratégia. Ela vai rastrear o que está acontecendo. Então, assim, sem informação, fica mais difícil, sabe? Da gente ter uma gestão mais redonda, vamos dizer assim. Eu acho que tem que conhecer a questão da visão sistêmica. A gente retoma de novo nesse tema, né? Eu não preciso ser uma especialista em roedores, em moscas, mas uma vez que a empresa contratada, porque eu contratei, né? A gente falou, ela identifica e te fala, olha, aqui você tem que ficar atento a tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela vai, em cada visita, ela te entrega um relatório, isso é informação, é conhecimento que você vai acumulando, e é experiência. Então, você conhece ali o meio que você está, isso tem que servir de alguma coisa. A dificuldade que a gente tem no preenchimento das planilhas todo mundo tem, né, gente? Aquela planilha que tem os desenhos dos bichinhos que você marca lá. Todo mundo tem isso. Mas, assim, como que é feito? Eu já vi. Nossa, precisa. O fiscal chegou. Aí corre todo mundo para preencher as planilhas dos dias para trás, porque não sei o que eu preencho tudo no último dia do mês. Não, mas você lembra quantos mosquitos tinha? Que memória é essa, sabe? É melhor que a do Miguel, que lembra os 334 horas. O filho da Milana, ele conta ele assiste um seriado, tem 334 horas de gravação, e ele conta desde o primeiro episódio. Então, assim, essa pessoa é melhor do que o Miguel de memória, porque ela lembra lá, hoje é dia 21, ela lembra no dia 2 quantos mosquitos que tinha no setor, e ela marca.
Eu fico chocada. Então, assim, essa interação, essa integração, às vezes a gente falou, né? Super importante que o operador ele esteja envolvido naquilo ali, que ele entenda a importância de por que que ele tem que controlar, por que que ele tem que ajudar, por que que ele tem que olhar. Mas como que às vezes o operador vai entender isso se o gestor ainda está naquela de tipo assim, eu contratei, eu tô tranquilo. Acho que você deve passar por Carol, isso, né? assim, eu penso o seguinte: a empresa de controle de pragas, algumas até já fazem muito isso. Quando ela fecha um contrato com qualquer estabelecimento, uma das coisas que deve estar previsto é um treinamento, nem que seja de 10 minutinhos, dos colaboradores. A Ana, eu já fiz muito isso. Ana, a minha indústria ela tem 3 turnos. Você vai dar o treinamento, mas esse treinamento vai ser dividido por turno. Ótimo. Então, 10, assim, agora veja. Eu ouço muito isso de vocês. Aquela coisa do treinamento de boas práticas e de manipulador de alimentos, de lavar a mão. Assim, às vezes a pessoa não tem nem água encanada em casa e você está falando de lavagem de mão com ele. Então, às vezes a linguagem não está adequada. A gente fala muito Então, isso. A gente veja, fala demais. se eu recebo uma planilha dessa, a controladora, o responsável técnico, o gestor da controladora, chegou para a Carol e falou assim: Carol, nós trabalhamos com planilhas de monitoramento. Essas planilhas, elas ficarão distribuídas em alguns setores que nós consideramos ponto crítico, dentro desse mapeamento da tua planta. Mas para tal preenchimento, para que vocês possam preencher melhor essa planilha, eu precisaria que você tivesse, que a gente marcasse uma reunião online. Hoje a gente tem o online que favorece tanto, né? Ou presencial, para que eu pudesse explicar para vocês, sua equipe. E quem é essa equipe? Porque, veja, para o controlador de pragas, o grande parceiro dele é o cara do chão de fábrica, minha gente. Sim. Não tenha dúvida. Tem. É ele que está ali. Mas essa pessoa, é o que eu falo sempre. Essa pessoa, ela entende o quanto o papel dela dentro desse contexto é importante. Ou é preencher por preencher? Porque o que acontece? Muitas vezes a indústria chega e fala assim: não, deixa essa planilha aqui que eu repasso para a minha equipe. Deixa eu falar, e às vezes nem vai para o setor. E eu já cheguei em um lugar que eu falava assim, cadê a planilha de monitoramento diário das pragas? Não, a gente não deixa no setor, não, porque molha. Oi? Não, mas não tem problema molhar, não é para ficar bonito, né? Vamos criar um jeito de molhar menos, não pode estragar. E é o que você falou, nem, às vezes nem sai do escritório. Carol, e é assim, ó. Eu vou dar outro exemplo, tá? A empresa vai estar em semana de auditoria. A auditoria deixa todo mundo de cabelo em pé. O controle de pragas está dentro do checklist do auditor? Total. Sempre. Aí você tem um mapeamento dos dispositivos, das armadilhas, de tudo o que a empresa utiliza ali como ferramenta de dados, de coleta de dados, de captura, enfim. Aí você tem ali 100 dispositivos para controle de rastro na tua área externa. Aí a empresa tem um contrato que ela vai lá a cada 15 dias. Mas o que aconteceu? 2 dispositivos desses foram quebrados ou sumiram. Acontece. Exame de Acontece muito. passeio. Sai de férias. Eu já peguei um saindo de férias. Olha, eu já vi dispositivo servir de travesseiro. Não, Chegar no chão graças a de Deus. fábrica e o cara deitado assim, tá? Hoje, as controladoras estão colocando fixos, É chumba, né? Chumba. que é para evitar esse tipo de coisa, de desvio. Aí o auditor faz o quê? Ele pede a planilha, o mapeamento que tem que estar em dia, é pré-requisito, está lá descrito na norma. O mapeamento tem que estar em dia. Se tem 100, aí amostragem. Aí nessa amostragem vai cair exatamente onde esses não estão. Porque a controladora passou semana passada, estava. Ontem aconteceu um desvio, uma quebra, sumiu, não foi comunicado. E a gente não pode ter de reserva, né? Não, Carol, sabe por quê? Não é ideal. Esses dispositivos, eles vão ser manuseados pela empresa, tá? Para evitar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano, qualquer tipo de problema que você tenha depois. Estão me desviando da função
para eu colocar isso aqui, sabe? Tem umas coisas que realmente eu acho, alguns detalhes que realmente eu acho que não competem. Mas, assim, são essas questões que precisam ser observadas. E, assim, ó, eu falo que controle de pragas tem que ser realizado a várias mãos. A gestão da qualidade, pessoal da limpeza, pessoal de manutenção, logística. A empresa, normalmente, ela no caminhar desse contrato, dessa prestação de serviço, com a expertise, ela vai observando quem são pessoas-chave que ela pode contar ali dentro. E aí, trazer essas pessoas Uau. para trabalhar junto é super importante. Agora, as pessoas sabendo por que elas têm que contribuir. E não simplesmente você delegar. Ó, Carol, hoje, a partir de agora, essa planilha vai estar aqui no teu setor, tem que preencher todo dia. Por quê? Para que é a planilha? Qual é o objetivo dela? Para que eu tenho que preencher esse dado? Vai ser utilizado aonde? Isso é passado? E se eu não entendo por que eu tenho que preencher, tudo bem eu juntar e preencher tudo no final da semana? Quando você trabalha numa empresa que já estabelece, né, que já traz essa cultura da segurança do alimento. Não, eu sou chão de fábrica, eu sou gestor, eu sou diretor, mas o engajamento é comum para todos. Então, a cultura de você entregar o melhor, independente de eu ser chão de fábrica ou de você dar outra direção. Uhum. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que todos nós que trabalhamos na área de segurança do alimento, a gente enfrenta. Nós enfrentamos. A gente ainda tem um caminho muito longo para caminhar, para percorrer, né? Muito longo. E assim, quando fala assim, eu fico super feliz de vocês oportunizarem. A Amorim Consultoria está aqui conversando sobre controle de pragas no cenário de segurança de alimentos. Porque isso é muito maior. E às vezes eu percebo que é um pouco negligenciado. O olhar está para outras questões. Mas as pessoas esquecem que praga, ela representa perigo físico, microbiológico. As pragas são vetores de micro-organismos. Elas carregam no corpo uma barata, uma mosca. Ela sai de uma área contaminada e se ela entrar no teu processo, ela pode contaminar a matéria-prima que vai ser utilizada naquele processo de fabricação. Então, assim, até que ponto eu estou olhando para isso? Né? Até que ponto eu estou valorizando esse quesito que é tão importante quando a gente fala de alimento seguro? Milana, você quer ler pra gente uns... Tem umas perguntas nos comentários que foram chegando aqui. A Milana foi acompanhando. É bom que você descansa um pouquinho aí, dá uma respirada. Que a nossa convidada, ela é tão, tão, tão bacana que mesmo doentinha ela veio. Olha que bonitinha. Você viu, Fabiana, aí no cenário Vida de Letícia? Eu botei a dona da casa na parede cinza. E eu quis ficar na bonita, entendeu? Na decorada, porque eu gosto de decoração. E pessoal, e tem trabalhos aí, vários trabalhos de pesquisa que comprovam essa capacidade de pragas diversas, elas serem vetores de micro-organismos. Tem um trabalho que mostra o seguinte, que moscas, foram coletadas moscas de uma área de alimento, varejeiras, e essas moscas, elas continham no corpo cerca de 300 micro-organismos patogênicos. Meio suja, né? E que causa agravos à saúde humana. E assim, ó, mosca é aquela coisa, a gente tem uns estigmas e uns paradigmas que a gente aprende com a vovó. Formiga. Alguém falou de formiga. Aparentemente, parece um ser inofensivo. Eu tenho uma história para contar da formiga. Barata morre e tá lá. A formiga? Isso, barata morre e formiga come. Não é só isso. As formigas, elas estão aí em trabalhos que podem estar vinculadas à infecção hospitalar. Então, a contaminação em área de alimento. Então, assim, veja, e aí vem o que a gente chama de fobia. Muita gente não consegue conviver com a barata, tem verdadeiro horror. Mas uma formiga a gente vai fazendo de conta que não está vendo. Exato. E aí vem, e isso vem, eu não sei se vocês já se depararam com a situação, vestiário. Vestiário para controlador de pragas é um caos. É um caos. O povo guarda comida no armário, né? O colaborador leva a barata dentro da bota, Carol. Ai, Jesus. Pra passear. Ai, ninguém merece.
Eu tenho uma Então, história engraçada com formiga. Em 2002, eu tive um problema de saúde, eu tive uma infecção renal. Foi bem séria e tal, e eu não tenho febre. Não é uma reação que eu dou. Então, quando a gente descobriu, eu já estava com abscesso no rim. Então, eu sei que no final da história eu estava morando na região de Brasília, morava em Goiás, divisa com o Distrito Federal. Brasília era a cidade maior mais perto. E eu morava sozinha na época, e eu fui internada. E eu lembro que eu liguei minha mãe morando em Minas, eu falava, mãe, eu tô internada, eu tô sozinha. Eu dormi uma noite sozinha no hospital, que eu fui para trabalhar, porque eu tava com infecção. E aí a minha família tem amigos em Brasília há muitos anos. Mas eu tinha 20 e poucos anos na época, eu não tive a iniciativa de fazer nada. Só liguei pra mãe, vem cuidar de mim, né? E aí, minha mãe chegou, aí começou a aparecer os amigos, que ela entrou em contato, porque também ela estava perdida. E aí uma amiga da família, uma pessoa muito bacana, fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate pra mim. E eu sou apaixonada com bolo, de qualquer jeito. E aí eu peguei, ela levou pra mim no hospital. Eu acho que hoje já nem pode mais. Eu sou antiga, na época ainda podia. Acho que hoje você nem pode mais levar, já tem regras que não permitem. E eu me lembro que eu comi o bolo quando ela trouxe, minha mãe guardou. No outro dia eu falei, eu quero comer bolo. Tava cheio de formiga. Minha mãe não deixou. E aí a enfermeira falou, não, não pode mesmo não, porque formiga é um dos insetos mais sujos que tem. Eles são os causadores das maiores casos de infecção hospitalar. Gente, a minha vida inteira, até aquele dia, tinha uma formiga que a gente tirava e comia. Hoje não há formiga na minha casa, eu desoriento. A formiga, mas elas são tão bonitinhas que outro dia elas foram no xarope. Mas não foram no bolo que estava do lado, lá em casa essa semana. Mas eu jogo fora, desde então, porque é o que você falou. Vem a vida inteira um monte de paradigma na cabeça da gente. A avó da gente falava o quê? Formiga boa vista, menina, imagina. Não, não é não, olha só o perigo da formiga. exatamente, exatamente, exatamente. Então, Quer assim, a gente tem vários agravos, né, que a gente precisa considerar quando a gente fala de controle de pragas. E aí, eu acho que você tinha me perguntado, assim, Ana, o que é que deve ser observado, né, quando você vai contratar uma empresa? Sim. É algo importante, né? O setor é regulado, a gente tinha a 52, que agora é a 622. E aí, quando você vai contratar, selecionar uma empresa para contratação, a primeira coisa que você tem que ver é a parte documental. Se essa empresa é uma empresa que está devidamente licenciada nos órgãos, então, assim, as controladoras de pragas, elas precisam ter licença na vigilância sanitária, elas precisam ter licença no órgão ambiental, elas precisam ter um responsável técnico vinculado a um conselho, e a empresa também está registrada nesse conselho. E tem outros, assim, como a gente vive num país muito grande, em alguns estados, por exemplo, aqui no meu estado, em Pernambuco, as controladoras elas ainda são certificadas e licenciadas pela Adagro, que é um órgão de defesa agropecuária, então também está vinculado a esse órgão, né? Então, assim, tem outras licenças, no mapa, por exemplo, a depender, vai fazer trabalho fitossanitário. Então, assim, mas essa parte documental ela é super importante. Então, assim, vai contratar, tem um escopo, marca uma reunião prévia. Normalmente a gente seleciona, né? Compra, seleciona 3 orçamentos, 4 orçamentos, mas conversa com essas empresas, chama o responsável técnico, chama o gestor da empresa, pergunta sobre o modelo de trabalho que ele pretende aplicar, baseado na tua realidade, né? Porque, assim, gente, controle de pragas não é receita de bolo. Você pode ter a mesma espécie de barata, a mesma espécie de mosca, mas a planta de carol é diferente da minha. Então, as questões estruturais, elas estão sendo levadas muito em consideração. E a aplicação, a aplicabilidade de ferramentas de controle mecânico, de controle químico, produtos químicos, a gente precisa definir, isso é definido baseado no diagnóstico ambiental, que a controladora precisa fazer na vistoria técnica, levantar quais são os problemas, quais são as pragas, qual é a espécie, identificar a espécie, super importante, gente, para a partir daí se definir as melhores estratégias de controle. Então, tudo precisa ser avaliado. São os fornecedores, né, Ana? Que às vezes a gente acha que só se aplica em compra de insumos, de ingredientes, de produtor de leite, mas não é, são questão de fornecedores.
É gestão de fornecedores. Eu tive uma Perfeito. situação uma vez, eu já libero para Milano fazer as perguntas, que tá cheio de comentário aqui para nós, mas é porque a gente, três mulheres, teve um que escreveu assim, essas mulheres vão dominar o mundo, a live tá ótima. Gente, a gente é meio tetinha, tô meio empolgada. E a Ana tá meio doentinha, vamos, Tadinha. imagina ela se não Não, tivesse. nossa, aquela de É, rir. aí, eu tive uma situação uma vez que a menina da qualidade falou pra mim assim: ah, não, a gente não troca o nosso controlador de pragas por nada. Eu é mesmo? Porque não, eles dão muita autonomia pra gente. Quando falou dar muita autonomia, eu já fiquei meio preocupada. Falei, como assim? Não, eu tenho que esconder, porque não pode, né? Mas eu tenho aqui reposição de isca, eu tenho uns remedinhos que quando. Ele falou pra mim, quando aparecer tal coisa, eu posso usar. Eu falei, mas você teve um treinamento. Aí eu comecei a desesperar, sabe? Então, assim, na verdade, isso para mim já descaracterizou uma empresa de controle de pragas que deixa. Gente, e isso precisa ficar claro para vocês. O mais fácil não é o correto, quase nunca. Então, assim, uma empresa de controle de pragas que te entrega produtos que tem toda uma. Tem que ter ficha técnica, autorização de Anvisa. Para ele comprar aquele produto, ele tem uma baita mão de obra, uma baita trabalheira para ele manusear aquilo, ele precisa treinar o pessoal e tal. Não sei o quê. Então, assim, se a pessoa que pagou, investiu tempo em tudo isso está te dando, tem um trem errado. É risco. E aí é aquele momento em que é aquela grande frase, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem e a forma de administração. E a forma de Isso. administração, um E desratizador, sei lá como é que chama os produtos, eu já nem sei nem os nomes, mas o trem que mata, ou o trem que controla, ou aquele gelzinho de formiga que a gente compra na casa da gente, não dá para ter isso disponível na indústria de alimentos. Tem a questão do risco de contaminação química, de alguém se machucar, do risco de alguém se machucar, e questões de food defense, que cada vez mais parece assunto de é, extraterrestre, mas não é, é, pessoal. é, Não é. é verdade. E assim, ó, uma das coisas que eu acho importante também é ser solicitado por parte da empresa são documentos comprobatórios da qualificação da equipe. Treinamento. Ah, a equipe de técnicos, eles são qualificados, eles passam por curso, porque veja, aplicar produto requer tecnologia. Parece algo simples. Eu coloco no pulverizador e qualquer um aplica. Se qualquer um aplicasse e resolvesse, você não teria o mercado, você não teria o segmento com empresas especializadas e profissionais especializados. Então, gente, não é receitinha de bolo, não é simplesmente pegar um produto e aplicar de qualquer forma. E quando a gente fala de alimentos, a gente tem aí escopos que tem áreas da produção que você não pode aplicar produto nenhum. As boas práticas estão ali redondinhas e a empresa ela vai trabalhar, focar muito a área externa, né? O cliente trabalhar barreiras físicas e assim tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração. Se qualquer um pudesse usar, não precisaria contratar a empresa. Não existiria uma regulamentação, né? Não existiria uma regulamentação, uma inspeção, um órgão que ficaria de cima, né? Não existiria. É simples, Então, é eu água às volto a te plantas. falar. E eu volto a te falar. O mercado lida, quando a gente trabalha com pragas, a gente lida com animais vivos, que são extremamente adaptáveis ao que tem ali para eles. Então, se eles encontram um ambiente que na percepção dele, dentro dos aspectos biológicos, ele entende que aquilo ali pode ser favorável para ele, ele vai se alojar. Por que é tão importante a vistoria técnica? Por que é tão importante o diagnóstico ambiental? Porque é no diagnóstico ambiental que o profissional de controle de pragas ele vai identificar qual é o teu problema. Qual é a praga presente ali? Qual é a espécie que está ali? Como é que ela se comporta? Eu costumo muito dizer o seguinte: quando a gente chega numa área para fazer um diagnóstico, a gente tem que pensar coisa de biólogo, né? Se eu fosse uma barata, onde é que eu me esconderia? Mas é exatamente assim. Porque, assim, você vê situações que você não acredita. Como é que esse rato chegou ali? Sabe? E aí eles vão criando preferências, porque é o que a gente fala, o alimento já está ali. A gente tem que trabalhar os outros fatores que vão contribuir ali, para que ele não permaneça naquele local. E tudo isso precisa se ter qualificação, precisa estar preparado para isso, né? E o mercado, assim,
o mercado, o segmento de controle de vetores e pragas hoje, gente, ele investe muito em tecnologia, ele investe muito em capacitação técnica, em deixar a equipe redonda e qualificada, para oferecer o que há de melhor, o que há de mais seguro, para que a gente possa trabalhar de forma harmonizada e realmente excluindo no máximo que der, controlando o máximo que a gente puder aquelas pragas que estão ali naquela planta, naquele ambiente. Mitigação, né? Trabalhar com mitigação. A gente não vai, igual eu falei, ou vai construir uma fábrica do Under the Dome, ou então vamos soltar a bomba atômica. Ah, não, mas a barata vai sobreviver. Então não vai resolver mesmo, né? Milana, quer pegar os comentários? Você consegue? Sim, vamos lá. A Mônica, os produtos para controle precisam ser compatíveis com os ambientes de aplicação, é justamente isso, né, que a Ana estava falando. O Marcelo, é uma questão cultural. Se tiver uma formiga na mesa de um restaurante, a pessoa mata e continua comendo. É justamente isso. Ou então faz um escândalo, né? Você tem dois extremos, né? Ou ela mata e continua comendo, ou ela faz um escândalo e põe na rede social. Lá. E se tiver moscas, espanta e continua comendo. Se tiver uma barata, vai embora e não volta mais. É cultural. A gente precisa trabalhar como que essas pessoas elas vão enxergar aquela determinada situação. A Fabi tá aqui, só faltou a Fabi hoje. Nossa, pensou? A Fabiana trabalha com a Milana também, sabe? E de vez em quando quebra uns galhos meu. Se tivesse ela aqui, ia ser quatro, pensa quatro que fala bastante, Ana. Nós vamos terminar essa live de semana que vem. Mas nós vamos fazer mais, porque o assunto tá bom. Vocês querem, gente, mas eu preciso saber. O que mais? O controle de pragas precisa fazer parte da cultura de segurança de alimentos. E precisa vir de cima para baixo. É o exemplo. Justamente isso, é o exemplo. O exemplo arrasta sempre, né? Vamos ver. As mulheres vão dominar o mundo. Parabéns, Lola. Falei. Estamos poderosas. Vamos ver se tem mais alguma. Não. Não, né? Tá. Ô, Ana, o que você acha de frequência ideal para a visita do controle integrado de pragas? Porque o que acontece? E aí, a situação que eu estou vivendo. Uma vez por mês é o suficiente, o fiscal aceita, né? Aí vem uma outra. Aí, quando chega naquela parte lá da concorrência, dos orçamentos, aí vem assim, fulano falou que ele faz duas. Não, mas precisa de duas? Não precisa de duas. O dele é mais caro que são duas. Como definir qual é a frequência ideal? Carol, veja, isso é algo que, assim, às vezes é até difícil eu te dizer qual é a frequência ideal, que eu volto a dizer. Vai depender do ambiente. Vai depender da proposta, do quanto a empresa está disposta a investir. Porque, veja, eu conheço indústrias que o controlador está full time. Todos os dias, o técnico está na planta industrial. É uma opção da empresa. Ela quer monitorar diariamente, ela quer acompanhar diariamente. Tem plantas que você tem visita semanal, tem plantas que você tem visita quinzenal. Então, essa questão da frequência, ela está atribuída, ela está vinculada a vários fatores. Necessidade, grau de infestação e a questão financeira. Porque, veja, para você ter um controlador todos os dias ou semanalmente na indústria, isso gera um custo. Mas, assim, se a empresa está disposta, se ela entende que é importante dentro da planta dela, é uma condição sine qua non, está especificado em algum documento interno deles lá, ótimo. Agora, veja, a área de alimento, que você tem aí uma visita mensal, eu já acho um tempo muito longo. Eu acho que a frequência tem que ser menor. Eu acho que mensal, porque, assim, que é o que a maioria faz, não tem como. Veja, aí o que acontece? Contrata-se mensal, aí vamos imaginar que dentro desse período você recebeu um lote, tá? Que já deve ter acontecido com todo mundo que está nos assistindo, ou com a grande maioria. Você recebe uma determinada matéria-prima de um fornecedor que veio contaminada por uma praga lá. Na amostragem que foi feita, foi determinado parâmetros de contaminação. Aí você liga desesperado para a empresa de controle de pragas para ela solucionar aquela questão pontual. Aquilo ali é uma questão pontual. Não pode ser recorrente. Porque aí é que tá, sabe, Carol? Se o teu fornecedor
ele te entrega com frequência. Se você recebe algo que tem sempre presença de praga, tem alguma coisa errada. Não dá para acostumar com o mal feito, né, pessoal? Não dá, não dá. E eu vou te Sabe? falar E que isso é algo. às vezes aí fica naquela história, às vezes o fornecedor nem sabe que isso está acontecendo. É justamente Porque às isso. vezes não tem esse retorno, não tem um plano de ação, não gera uma não conformidade e, consequentemente, uma exigência de plano de ação. E aí é aquela. Não, a empresa de pragas vem semana que vem. Não, a empresa de pragas vem mês que vem. Ah, quando a empresa de pragas vier, eu vou falar. E não resolve, porque é um trabalho dinâmico, é o que você falou, são seres vivos. E assim, Carol, veja, a gente pode ter pragas de diversas, nas mais diversas esferas. Por exemplo, embalagem. Embalagem para controlador de pragas é um problema. Papelão é um problema para a gente. Porque é o abrigo, né? Um dos as, né? Veja, lá a gente vai falar de uma baratinha que tira o som do controlador, a Blatella germânica, que é aquela barata conhecida como germânica, francesinha, alemãzinha, área de alimento é bronca. É. E aí o que é que acontece? Pode acontecer, pode ocorrer de essas embalagens, esses produtos que vocês receberam, até produto não perecível, até embalagem plástica, sei lá, um material que vocês utilizem. Já imaginou se nesse transporte, nessa via de transporte, essas embalagens, elas apresentem os ovinhos das zootecas, que são as cápsulas que armazenam as baratas. E que quando essas cápsulas elas estouram, dali saem 40 a 50 novas baratinhas. E um mês, numa visita mensal, como é que a controladora vai dar jeito nisso? Ela vai ter que trabalhar com infestação toda semana, todo mês que ela for. Só para vocês terem ideia, os mosquitos, o Aedes aegypti, eu falo muito o seguinte, que as pragas, elas acompanham a globalização. Uma das formas que o mosquito, as variedades de mosquito, principalmente o Aedes aegypti, ele se espalhou pelo mundo, foi através de cargas em áreas portuárias, containers. Os ovos do mosquitinho, que ficam ali adormecidos, mas pingou água, eles eclodem e viram mosquito adulto e vão transmitir dengue, chikungunya, zika e por aí, febre amarela e por aí vai. Isso é uma forma de expansão e de transportação de uma praga de um lugar para o outro. Então, isso pode acontecer com qualquer animal desse, qualquer praga dessa. Veja, a gente pode ter problemas no meio de transporte. A transportadora da indústria é própria ou é terceirizada? É outro problema. Tá? Quantas vezes a indústria, por exemplo, de panificação, que tem muito problema com pragas de grãos, né? Gorgulhos, carunchos, traças, recebe um caminhão de uma determinada matéria-prima e esse caminhão precisa ser expurgado lá de fora da fábrica porque a matéria-prima está contaminada, mas o processo produtivo não pode parar. Né? Então, assim, são variantes diferentes que precisam ser analisadas. E a rastreabilidade dentro dessa cadeia toda, ela é fundamental. Né? Então, assim, não é apagar um incêndio, é identificar o desvio e a causa raiz da presença daquela praga. Igualzinho a apagar contaminação biológica, mesma coisa. É o mesmo princípio. Sabe? Não adianta você elaborar um plano de ação que vai apagar incêndio. Você precisa rastrear o problema, você precisa identificar a causa raiz desse problema dentro da tua planta. Porque deve ter, gente, pode ser falha do programa? Pode. A tua controladora pode estar falhando? Pode, minha gente. Claro que pode. Sabe? Mas assim, será que a gente precisa avaliar se realmente é falha da controladora, ou se é falha no meu processo de recebimento, ou se é alguma falha estrutural que eu tenho na minha planta que precisa ser consertada e não é consertada nunca. E isso já foi relatado em plano de ação corretiva e não foi cumprido. Está lá na pasta, mas ninguém cumpriu. Porque eu falo muito para as controladoras de pragas, veja, de nada adianta você encher a pasta de Carol de plano de ação lindo para ela não resolver. Você precisa enviar o plano de ação para as pessoas que vão
resolver e você precisa monitorar. Porque o que acontece? No auditoria, o auditor pode chamar a controladora de pragas. Está tudo lá registrado. O plano de ação é lindo, mas você acompanhou, você cobrou da gestão da qualidade, o status, se foi resolvido, se foi sanado. Então não adianta encher o cliente de relatório se você também não acompanha. Isso é uma falha da controladora. E A acontece. gestão Acontece. acontece, o fluxo de documentos. No meu monitoramento, que eu considero uma das etapas mais importantes de um programa de gerenciamento de pragas, até que ponto eu estou registrando, fazendo relatório fotográfico, identificando não conformidades, enviando sugestões de melhoria no plano de ação, e eu estou acompanhando isso. A acabativa. Não tem acabativa. Fica na pasta, aí vem uma fiscalização, vem um auditor, vem uma auditoria, e aí tá tudo lá bonitinho. Mas assim, a controladora de praga, ela também foi, ela foi negligente. Porque ela não acompanhou Do o mesmo processo. jeito que o trabalho tem que ser feito em conjunto, quando a gente fala das ações, do monitoramento, do engajamento do chão de fábrica, o inverso também é importante, né? Aquela história, eu lavei as minhas mãos, gente, só serve para melhorar, para evitar contaminação biológica em alimento. Por resto, não serve, não. Não adianta lavar as mãos. Exatamente, exatamente. Então, assim, esse acompanhamento, sabe, de tudo que acontece, de todo desvio que acontece nesse processo, precisa ser acompanhado. Eu preciso tirar um tempo com Carol, que é da qualidade, sentar com Carol e falar assim, Carol, vê só, tem algo aqui na planta que eu não vou conseguir resolver se você não me ajudar. Porque, assim, a gente sabe, nós sabemos, gente, veja, que muitas vezes a gestão da qualidade ela vai até um ponto. Chegar naquele ponto não depende mais dela. Mas, assim, se é algo que é recorrente, se é algo que pode gerar uma contaminação, um recall de um produto, lá, sabe, um escândalo, sei lá, a gente vê muita coisa. Vez por outra, a gente vê um monte de coisa acontecendo aí. A fábrica de cerveja foi interditada porque tinha fezes de rato lá nos sacos de cevada. Vamos investigar, né? Então, assim, tem que ser uma via de mão dupla. E é o que eu falo. O controle de pragas tem que ser feito a várias mãos, tem que ser equipe multidisciplinar, tem que ter o envolvimento de atores que são fundamentais para que essa série ela seja construída e ela seja e dê os resultados que a gente espera. É isso mesmo. Milana, chegou mais alguma coisa aí para nós? A Mônica tá falando aqui, ó. Parabéns, meninas, que venham mais lives com esses temas e com vocês. Que Já boa. Já vamos combinar, Ana. Em agosto a gente podia falar de novo, né? Na semana que vem, gente, eu vou conversar com o Marcelo e com o Agostinho. São duas empresas diferentes, mas a gente vai continuar no tema controle de pragas. Nós vamos dar atenção especial para as moscas na próxima semana. E aí a gente vai falar das armadilhas luminosas e das cortinas de ar. Cada um deles é especialista na sua área. E agora eu achei tão chique, eu não sei se eu te contei isso, mas um dos meus convidados da live de semana que vem, ele inventou a armadilha com bola. Contou. Aí eu achei chique que eu tô com um professor pardal, literalmente, sabe? Que é o Marcelo, super simpático. Exato. E aí, assim, juntando a experiência do Marcelo com o Agostinho, são 50 anos de controle de pragas, mais os 25 da Ana hoje com a gente aqui. É muita experiência mesmo, e com certeza a gente vai querer voltar. Ana, a gente tá... E trazendo aí Marcelo, né, a Ultralight com as armadilhas e o Agostinho com as cortinas de ar, ferramentas primordiais para um programa de manejo integrado. Se bem utilizado. Então, se bem utilizadas. Então, assim, Nossa. não é só o produto. O produto, né, os inseticidas, os raticidas, eles serão sempre importantes dentro do cenário. Mas, às vezes, não depende do produto. O produto, por si só, ele não vai resolver aquele problema. Então, o controle de pragas, ele permeia por barreiras físicas, ele permeia por um controle mecânico, ele permeia pelo controle químico. Então, assim,
está tudo dentro do programa da cultura de segurança dos alimentos. Cabe a nós, profissionais, a gente difundir isso e como realmente a responsabilidade desse programa de gerenciamento, ele precisa estar em várias mãos. Colaborado, né? Como chama? Trabalho em equipe. Eu acabei de fazer um vídeo com as crianças aqui. Trabalho em equipe. Todo mundo trabalhando junto, que daí vai dar certo. Ana, a gente só tem que te agradecer, porque assim, mesmo doentinha, você entregou assim um monte de informação bacana, foi muito gostoso. Eu quero mesmo que isso se repita. Agora a gente vai começar uma temporada de eventos, né? Eu, pelo menos, vou começar uma temporada de eventos, mas lá por agosto, setembro, eu quero muito conversar com você de novo, porque eu acho que frutos vão ser colhidos desse nosso bate-papo de hoje. Tem várias coisas que você disse aqui, como, por exemplo, cobrar mais da empresa contratada essa ajuda, essa colaboração, a questão da diferença aí do que você pode exterminar e o que você vai ter que remanejar, então, do controle para o manejo. Eu acho que só isso já dá uma discussão muito bacana, porque todo mundo lida aí com infestação, com presença de coisa que é praga e coisa que não é praga. A gente nem comentou. Cachorro é praga? Não. Gato é Cães praga? e gatos, não. E aí isso tá, a presença desses animais numa planta industrial normalmente está vinculada ao funcionário que alimenta e que dá água. Fala não. Um dia eu É cheguei uma e tinha questão comida na porta do cultural. refeitório. Eu falei, não, mas não E vai convidar para aí, entrar? qual é a estratégia que a gestão da qualidade Então, ela não posso vai contar. Eu sou trabalhar, melhor né, com relação candidato a a isso? sorte, Não, não. mas se Não não conta, não. Aí, assim, você pode transferir isso para controle de pragas? Não. Aí eu existe sou uma melhor legislação, né, de para proteção dos varejo. animais. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muita habilidade para lidar com isso. E, normalmente, Carol, a presença desses animais, ela está vinculada a funcionários que alimentam e que cuidam desses animais na planta. Eu também tenho dó, sabe? Às vezes, o que aconteceu comigo, eu faço uma campanha de adoção e tal, porque eu tenho Deixa dó, eu mas te não dar uma pode dica. comer. Mas deixa eu te dar uma dica legal, outra dica legal. Existem alguns grupos de empresas, né, tanto do varejo como da indústria, que estão trabalhando da seguinte forma. A gente tem algumas ONGs no Brasil, ONGs sérias, tá? Que elas trabalham em parceria com a indústria que Carol faz, que trabalha como responsável técnica. Você tem esse problema lá. A ONG, que é uma ONG registrada, que é uma ONG séria, ela vai lá, faz a captura desses animais e ela faz todo o trabalho de adoção. Eu conheço um grande grupo de varejo que teve um problema muito sério, porque eles solucionaram exatamente assim. Uma das ONGs ela fica em São Paulo, mas ela tem parceiros no Brasil todo. Então, as lojas de varejo com muito problema, com muita gato se alimentando da ração dos animais lá, tendo acesso à loja, enfim. E aí o pessoal da qualidade, eles entraram em contato com essa ONG. Eu fiquei sabendo porque eu conheço as responsáveis técnicas. E aí essa ONG, ela faz todo esse trabalho. Ela faz o resgate desses animais e ela faz o trabalho de adoção desses animais. Então, é um projeto super interessante, sustentável e que está dentro de tudo que está preconizado na legislação. E é uma Então, é algo que pode integração, ser né? trabalhado. Segurança de alimentos e responsabilidade social. É bem bacana mesmo. Exatamente. Ô, Ana, Exatamente. o Edu cobrou a gente aqui, eu tinha esquecido Carol. mesmo, a pergunta dele do controle integrado em indústria de alimentos orgânicos. Eu sei que isso dá outra live, mas você consegue dar uma resumida para nós? Como que isso pode ser Falando feito? rapidinho assim, a gente está aí, é algo muito novo, como você falou, né? Uma das questões que a gente trabalha muito nessa questão de cultura orgânica é o trabalho de manejo mesmo. É chegar, trabalhar muito a questão das barreiras físicas. A gente tem alguns produtos que podem ser utilizados em algumas plantas. Nós não temos ainda muito recurso em termos de produto para controle de algumas pragas, até porque não pode, se vai para exportação e aí esse produto não pode ser utilizado. Mas, assim, o que se tem trabalhado realmente é o viés do manejo das boas práticas e dos cuidados ali com as questões ambientais.
intensificando nas medidas preventivas para reduzir ao máximo a necessidade das corretivas, né? E aí usando muito ferramentas que o setor oferece, né? Armadilhas, ratoeiras, placas adesivas. Vai depender muito do contexto da praga que está ali naquele local. Como Tá? tudo em indústria Então, de alimento, né? Não tem uma assim, regra Carol, que vale para todo mundo. Na realidade, Carol, a filosofia do manejo integrado, ela está baseada em ações preventivas e corretivas. Sim. A definição do controle integrado, do manejo integrado, ela está baseada nisso. A gente trabalhar a prevenção, a correção e as controladoras entrarem com a intervenção química quando necessário, e não de forma rotineira. A gente não pode fazer disso, que é o que o mercado acaba fazendo, rotineiramente, porque há falhas de boas práticas. E aí ele tem que intervir de alguma forma quando já fugiu do controle de todas as ações que ele tinha previsto ali. Sabe o que eu brinco? Que é um bando de gente com instinto assassino, mas que usa isso para poder satisfazer esse instinto. Deixa infestar, porque eu vou matar tudo, né? Infelizmente acontece. Ô, Ana, mas a gente vai falar mais. Vamos ver mais aí para onde vai essa parte do orgânico e tal. E eu acho que é um tema bem novo, como a gente comentou, e ainda tem muita coisa bacana para surgir. Mas a prevenção é sempre o melhor remédio, sendo seu alimento orgânico ou não, né? Eu queria te agradecer de novo, assim, pela total disponibilidade nas nossas conversas. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas não fica triste não, que a Milana e eu também, a gente se conheceu pessoalmente hoje. Mas eu estou dormindo na casa dela, porque eu sou de casa. Assim, a gente conversa, nossa, desde o final do ano passado. E a gente nunca tinha se encontrado. Aí hoje a gente está se encontrando. Você está participando do grande encontro, Ana. O próximo é o nosso, hein? Mas muito obrigada mesmo. Acho que eu sou realmente agradecida do Marcelo ter te colocado no meu caminho, porque eu acho que você tem uma paixão, que eu acho que é a questão de um gambá cheira o outro, que eu falo sempre. Você tem uma paixão pelo que você faz, tem um propósito nisso, e é gostoso ouvir falar de pragas, entender um pouco da sua experiência, conhecer um pouco do que você já viu. Foi extremamente enriquecedor. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, assim, quem assistiu e gostou, conta pro coleguinha. Tem muita informação de qualidade aqui. E fiquem esperando que a gente vai voltar a falar. Ana, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Boa noite. Eu agradeço a Marcelo, ele está aí ainda. Marcelo é que fez aí a ponte, né, para a gente estar aqui conversando. Marcelo é um grande parceiro, uma pessoa que eu tenho a maior admiração. E vai estar com você, você vai gostar muito de conversar com ele, porque Marcelo é professor Pardal mesmo, e é um grande profissional. O Marcelo, eu também conheci. Eu falei que eu ia contar como é que eu cheguei em você e no fim eu não contei. Um dia eu tava no LinkedIn e aí eu vi um post sobre a armadilha luminosa. E eu falei, gente, mas essa pessoa tá escrevendo aqui tudo que eu falo pro pessoal que eu brigo, lugar de instalar, não sei o que, não sei o que. E entrei em contato com ele. E aí, falando com ele, cheguei a você. Então, assim, eu acho que é aquilo que eu sempre falo. Quando eu gosto de uma coisa, quando alguma coisa é útil para mim, eu quero compartilhar. E essa conversa, esse encontro contigo, com o Marcelo, eu acho que vai render bons frutos em termos de construção de conhecimento. Milana, obrigada, não só por me dar uma cama quente para dormir, mas também por ter contribuído com a gente aqui. Marcelo, obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aí. Ana, se cuida, tá? Já tá passando. Pode deixar. Pode Um deixar. beijo, Milana, prazer. Boa noite. Prazer, Tchau, tchau, gente. boa Obrigada noite. por todo mundo que esteve conosco. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.